Mas como é que tu não se envolve demais com essas histórias? Isso afeta a tua cabeça de alguma forma? Eu me envolvo bastante. Eu minto bastante para as pessoas também, porque, como eu falei para você, para poder seguir com o meu conteúdo e seguir bem com o meu conteúdo, eu não tenho milhões de inscritos, mas os meus inscritos valem milhões. Eles conseguem... Eu não tô falando isso não, é real mesmo. Primeiro que eles me escutam por 40 minutos, começa por aí. Então, você postar um vídeo numa plataforma de consumo rápido e as pessoas elas ficarem te ouvindo por todo esse tempo é muito gratificante. E com o tempo, conforme foi crescendo, eu comecei a fazer umas lives, mas as lives elas serviam mais para eu tentar explicar para eles como eu ia precisar me expressar para que eles conseguissem entender e que os vídeos continuassem ali na plataforma. E quando isso começou a acontecer, a plataforma ainda estava mais rígida. Agora ela está um pouco menos. Eu não sei se é o tempo também que eu estou produzindo conteúdo. Isso aí já afrouxou um pouco. E eles pegam algumas coisas assim, aplicativos que são concorrentes, eles não gostam que você fale. Mas em questão a conteúdo, eu estou sentindo um pouco mais de liberdade. Mas antes não. Então, eu comecei a explicar isso para eles. E eles foram acostumando. Então, no início, eles se irritavam. Por que você não fala a palavra morte? Por que você não fala? Era tanto por quê, e não se focava mesmo no que estava acontecendo. Então, aos poucos, eu fui mudando isso. E aí, eu percebi que não precisava mais disso, porque eu via que os próprios inscritos respondiam a essas pessoas. Então, eles são muito, muito, muito gente boa, porque eles me ajudam explicando, às vezes, alguma coisa que eu já tinha falado em algum vídeo anterior. A pessoa é nova, ela não chegou, eles vão lá e falam, olha, no vídeo tal, ela tá explicando o porquê disso. Então, os vídeos, eles acabam ficando interdependentes. E aí, aconteceu de passar um tempo e eu acabar pegando muito caso que envolve o feminicídio. Que não eu não sou feminista de levantar bandeira, eu não levanto bandeira nenhuma. E isso sempre foi uma coisa que eu deixei muito claro no meu canal. Porque eu detesto bandeira, eu sempre falo que eu não sou mastro, né? Então, não gosto de bandeira. Eu levanto só a bandeira do respeito. E isso eu acho que já engloba tudo. As pessoas ficam perdendo muito tempo com muito discurso, muita coisa e não precisa. Se você respeitar o teu próximo, já tá bom. Não vai importar se ele é branco, preto, azul, rosa. Né? Você respeita. Então, todos os casos que eu vou tratar, eu tento tratar com muito respeito. Eu acho que se eu chegar e eu falar que uma pessoa ela foi agredida, eu tô falando da filha de alguém. Ela foi agredida, ela foi morta. Eu tô falando da filha de alguém, da mãe de alguém. Eu não preciso dar detalhes. E são os detalhes que fazem as pessoas elas ficarem, né, mais ali coladas. Mas eu consegui, graças a Deus, criar um mecanismo que eles entendam e que eles prestem atenção que o respeito é importante. E hoje, graças a Deus, eu só posso agradecer, porque eles entendem e gostam justamente por isso, pelo respeito que os casos são tratados. Assim, tu começou o canal para falar sobre livros que tu gostava e casos, né? Na verdade, foi para criar. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu percebi que, assim, não era um nicho que... Se eu continuasse, eu ia acabar fazendo o quê? Um canal criminal só com livros. Só que eu não ia ter a quantidade de repertório para poder ter uma quantidade de vídeos por semana. Hoje eu faço de 3, às vezes 4 vídeos por semana. Eu não teria como eu conseguiria até ler esses livros. Porque quando você consegue um livro, dá menos trabalho do que você fazer toda a pesquisa por fora. Porque o livro você senta e está pronto. A pesquisa está ali já, né? A pesquisa foi feita. Agora, eu não teria essa quantidade de casos. Eu tentei no começo só utilizar livros, mas não é sempre que dá. Mas eu consegui fazer bons casos, assim, nacionais, com a base de livros. Mas eu te pergunto assim, aí daqui a pouco tu se vê envolvida em casos próximos, nacionais, Sim. que a família consegue entrar em contato, que a mãe te manda uma mensagem, isso... Eu caí meio que... Quando eu percebi que eu estava envolvida completamente nisso, não tinha mais como voltar atrás, assim. Não daria. Porque eu comecei a ver que até as últimas resenhas de livro, o meu canal ele já estava caminhando para isso. Eram temas sobrenaturais, que na verdade de sobrenatural não tem nada. Quem assiste percebe que, assim, na verdade é mais para a pessoa conhecer e não ter o preconceito. Por exemplo, teve um caso de um moço que ele foi acusado, né? Ele era um praticante de satanismo. E ele tinha na porta da casa, parece que tinham reuniões e tal. E ele tinha na porta um pentagrama.
e apareceram 2 crianças mortas, sem os pés, sem algumas partes do corpo. E parece que o pessoal ali da prefeitura e o delegado, eles eram de uma igreja. E o delegado odiava aquela casa que funcionava, que tinha aquela estrela, aquela casa do capeta que tinha ali. Quando apareceu as crianças, ele mandou prender o cara. E todo mundo, mas prender por quê? Prender por quê? Ele chegou e disse que ele foi na igreja e que o pastor dele tinha feito uma revelação dizendo que ele era o acusado, porque ele era um servo do diabo. Uhum. Só que ele pegou, colocou isso ali nas coisas, prendeu o cara, deixou o cara preso mesmo, depois prendeu a mulher do cara, fez da vida desse homem um inferno. E depois, quando foi levantada a lebre, né, que ele conseguiu um advogado, aí ele consegue esse advogado, e até o nome, isso é um livro também, chama O Caso Bruxo, eu esqueci o nome do advogado agora, do caso... Charles, procura pra mim o nome dele, Marco Antônio Mija, acho que alguma coisa assim. E ele que defendeu, tá? E ele ficou preso por dias, e ele só saiu porque esse advogado abraçou a causa e tirou ele de lá. Quando eles foram olhar a situação do inquérito, por que ele estava preso? Estava lá como a causa, revelação divina. Ah, foi usada como prova. Isso, esse é o caso. Ó, ali, tá vendo? Esse é o portão. Uhum. Ele, de fato, tá? Ele é um satanista. E aí a gente entra no... Ó, ali é o livro, Caso Bruxo. O autor é o próprio advogado. Ele usou a revelação como prova. Ele usou a revelação como prova. Entendi. Ele passava todos os dias nesse portão. E ficava Com puto da cara. muito ódio. E aí, quando eles encontram, tá vendo essa foto que tem uns sacos azuis ali, aqueles sacos, eles são as crianças, tá? A gente não precisa, tá vendo? A gente não precisa, ó, aqui é tal pedaço, aquele pedaço. Uhum. Não. Só que eles não se importaram. Ele não se importou, por exemplo, em saber quem eram essas crianças. Uhum. Ele só... Marco Alfredo Meija. É ele mesmo. E ele é super simpático, eu sigo ele no Instagram, ele posta bastante coisa interessante, assim, esse advogado. E aí ele começou a fazer a defesa, essa é a esposa, tá vendo? Prenderam ela também. E aí eles encontraram, as provas eram essas, desce, mais um pouquinho, Caio. Ali, ó, tá vendo ali uma roupa de cachorro? Isso é normal, tá? Dentro do satanismo, colocar uma roupa com um animal, uma fantasia de animal. Eu já posso explicar isso pra vocês e por que eu tô falando com tanta tranquilidade também. E assim, foram pegando tudo, tá? Pegaram essas coisas, pegaram aquele altar ali. Tinha um altar. Ali em volta tinham doces e tinha algumas comidas e tal. Semelhante, porque eu nunca fui, né? Então eu posso dizer semelhante por fotos a uma, sei lá, um candomblé ou uma religião de Umbanda. Uhum. Mas tem ali uma outra entidade, tem outras coisas, mas tá vendo que acho que ali eu acho, tá? Que é um preto velho. Tem algumas coisas aí, mas a religião dele era o satanismo. Uhum. E por causa disso, por ter essa religião, ele foi preso. E o motivo era esse. Ele ser satanista e ele teve uma revelação divina. Depois eles afastaram esse delegado. Aí teve um novo inquérito, não provaram nada, não conseguiram provar nada. Mas ele perdeu, ele era um empresário, ele perdeu muitos bens, ele perdeu contratos, ele perdeu muita coisa. Porque agora ele mesmo fala numa entrevista que não importa, ali são as festas, tá vendo? São as festas e tal. É assim mesmo, porque eu já li alguns livros sobre o tema. Normalmente é assim mesmo. Sobre satanismo? Hã? Sobre o satanismo, Uhum. Só que a filosofia é outra, né? Então, o Satã deles não é o Satã bíblico. Ah, entendi. Então, é aí que mora, né, a diferença. Uhum. E aí, por causa disso aí, ele acabou preso, né? Então, aí o que acontece? Você vai lá e você vê uma coisa dessa acontecer. Não tem como você não se envolver. Você vê uma pessoa pagando ali por uma coisa que não fez, a vida dele se destruiu, porque além dele ter perdido muito financeiramente, ele perdeu contratos, ele perdeu coisas e também não pode sumir uma criança no lugar. Uhum. Que eles já estão na cola dele. Então foi uma pessoa que me deixou assim... Eu fiquei muito chateada porque a intolerância religiosa. Eu vejo muito isso em caso criminal. E qual foi o desfecho? O que tinha acontecido de fato? Ninguém sabe. O desfecho foi que o advogado conseguiu libertar ele
da prisão. Ele chegou a ficar preso um tempo. Agora, eu não lembro certinho, mas acho que foram 3 meses que ele ficou preso. A esposa dele foi presa totalmente fora. Parece que ela foi presa até numa prisão masculina junto. Uma coisa totalmente assim... Olha, eu arrisco dizer que se ele não tivesse sido solto logo, ele não acabaria morto. Porque quando você chega num lugar que era um interior, né? E você diz assim, ó, esse cara aqui mexe com o capeta, porque é assim que a pessoa vai falar. Eu não sei qual é o grau de tolerância das outras pessoas, matou criança ainda. Isso é pegar. Então, assim, aí o cara penou pra caramba, era um cara com uma vida estruturada. E essas festas que acontecem, elas começam, na verdade, em 1969. Que é quando o Anton LaVey, ele faz a Bíblia de Satã, a Satan Bible, e funda essa religião. Só que isso é tudo alegórico. No começo eles não tinham nada, então tem uma Bíblia, e tem também, eu fiz um vídeo da Bíblia de Satã. E quando você lê a Bíblia de Satã, você percebe que não, que ele é só um anjo que discordou de Deus. Como se fosse assim, Deus era muito mandão e ele pensava diferente. Ele era o diferentão. E aí ele decidiu viver a vida dele. É o filho que não concorda com os pais e vai viver a vida dele. Tira toda aquela parte, né, bíblica. E eles acreditam aí que, com certos rituais, certas coisas... Tem quem diga que eles, na verdade, não recebem nenhum tipo de espírito, nem nenhum tipo de favor, nem nada. Tem pessoas que dizem, né, outras coisas, mas aí eu também não sei. Porque, por exemplo, talvez, se fosse nos Estados Unidos, que foi onde começou, acho que foi na Califórnia, que começa, né, o satanismo mesmo de LaVey, não teria, por exemplo, um preto velho. Que é uma coisa totalmente, né, nacional. Então, eu não sei se mistura outras coisas. Mas em nenhuma religião dessa se sacrifica crianças. Porque a noção de que Satã é mal vem de onde? Vem da nossa cultura. Para eles não é mal. Para eles não é mal. Inclusive, tem umas coisas, eu lembro que até quando eu li, eu só tenho ele, né, pra tirar sarro, então, né, passa falando o tempo inteiro. Tem umas regras que você até concorda. Você até fala, putz, isso aqui faz algum sentido. Tipo quais? Por exemplo, se alguém te der um tapa, aí na Bíblia tá, né? Você dá outra face. Na Bíblia de Satã, não. Tá dizendo, você mete logo um chute, derruba ou mata. Porque assim, pra ele aprender que ele não pode fazer isso com você. Então, tipo, dane-se, a outra face é o caramba. Mete um socão, entendeu? E tanto que quando eles soltaram ele deu a entrevista, ele disse o seguinte: eu desejo muito mal para essas pessoas. Porque eu quero que eles sintam para eles aprenderem a nunca mais fazer isso. E aí, rapidamente, eu percebi que isso era uma regra, né? Que esse discurso dele enquadrava, de fato, nas regras do livro, da Satan Bible, do Anton LaVey. Então, eu pensei, bom, o que ele pratica é o satanismo de LaVey. E aí, o negócio do cachorro, o que era aquilo ali? Aquilo ali são só fantasias. Que eles colocam fantasias, é como se fosse assim, para que vira, na verdade, uma grande farra. Pelo menos em LaVey virava. De tudo, tá? De farra era 1969, então você já imagina, entra a era New Age, já mistura um pouco, né? De substâncias ilícitas. Ó, aqui substâncias ilícitas, droga, pode falar droga, né? Pode. Já entra um pouco de droga, entra um pouco de orgia, né? Então entra e você, fantasiado, ninguém sabe quem você é. E achei minha podia religião. Tudo, né? Podia você põe lá uma fantasia de cachorro e vai, entendeu? Entendi isso aqui. Então, esse caso chegou em ti como? Tu descobriu no noticiário? Eles que entraram em contato? Não, na verdade, esse caso ele veio por uma inscrita do canal e era da cidade dela e ela pegou e falou, olha, dá uma olhada nesse caso. Aí ela me mandou o livro. Eu recebo muito livro de inscrito. Quando eles acham algum caso que é da região deles, às vezes o livro é feito só ali. É vendido só ali naquela região. Às vezes você nem encontra. Esse é um deles. É difícil você achar. Acho que hoje você consegue comprar direto com o autor. E aí ela me mandou e eu falei a ele, eu vou ler esse livro. Mas aí você olha, por exemplo, Operação Revelação, né? Revelação porque na verdade depois você entende, né? Que o livro ele mostra para você que a revelação quem teve foi o delegado, né? A revelação que o bruxo era o assassino. E o caso bruxo. E aí as pessoas começam, né, com a lacração. Mas bruxo, ele não é bruxo e tal. Só que é como o caso ficou conhecido. E aí é outra coisa que gera um grande problema.
Porque algumas pessoas vão lá e falam, porque você não coloca o nome dele. Porque se eu colocar o nome dele, ninguém sabe quem é. E às vezes o cara, ele quer ver a história dele contada. Esse é um moço, por exemplo, que eu tenho certeza que ele queria ver a história dele contada. Porque ele sofreu muito com isso. Inclusive, a televisão, ela noticiou na época, e eu me lembro muito bem desse caso, quando as crianças apareceram, eles colocaram que os pedaços, como se os pedaços das crianças estivessem dentro do lugar. E mostrava essa foto com esse preto velho e tal, e dizia que era dentro eles falavam na época centro de macumba mesmo, assim. A televisão não tinha esse filtro. No YouTube eles cobram da gente uma educação, não tinha naquela época, era centro de macumba. E eles noticiaram. E depois disso, vários lugares que mexem com cultura que tem, né, matriz afro, começou a jogar em cocô, bater nas pessoas. Então, tem vários relatos de pessoas que tiveram suas casas aí, né, destruídas e tal, devido a esse caso. Principalmente nessa região. Porque aí é assim, jogaram a notícia, mas o desfecho ninguém jogou. Eles abandonam a história. Eles abandonam, sempre. Eles fazem isso. E é exatamente isso que eu tento fazer. Eu pego as histórias que eles abandonam e vou atrás. Eles normalmente abandonam quando o cara é preso. Ou a mulher é presa. A parte toda do inquérito, do julgamento, eles não passam. Como essa pessoa está hoje, às vezes ele está solto. Então, ninguém fala. Então, são esses que normalmente eu procuro ir atrás. E quando tu expõe esse tipo de caso, tu já sofreu algum problema? Alguma represária das pessoas envolvidas? Porque envolve delegado, governo, esse tipo de coisa? Olha, não. Porque normalmente eu sou muito respeitosa. Assim, com todos. Né? Com todas as pessoas. Eu tento brincar pesado. Então, você solta uma brincadeira ali pra coisa não ficar tão, né, puxada. Mas, normalmente, quando eu tô configurada ali, eu não tenho problema, assim, eu não preciso desrespeitar quem fez, ou... Por exemplo, eu não contei aqui pra você, falei, aquele delegado louco que fez isso. Não, um delegado que, infelizmente, tem uma intolerância religiosa grande. Então, eu normalmente tento fazer dessa forma.